É um prazer estar com vocês esta noite, né? E eu vou estar trazendo o tema a respeito das 3 mensagens angélicas. E gostaria também de dizer àqueles que tiverem interesse, eu abordo diversos temas proféticos, arqueológicos, teológicos, mensagens bíblicas, lá no meu canal no YouTube, chamado Fé ou Fideísmo. Não é fé e fideísmo, é fé ou fideísmo. Então você pode procurar lá no YouTube o canal, ou digitar o meu nome completo, Gilberto Tais, ali na barra de pesquisa, ou Fé ou Fideísmo, e você vai ter acesso a muito conteúdo profético, arqueológico, teológico, etc. E no Instagram também, se alguém tiver interesse em seguir o pastor Gilberto Tais, no Instagram você digita Gilberto Tais, lá no Instagram. Você pode seguir a gente e receber as postagens bíblicas que nós colocamos ali, tá? Esse tema a respeito das 3 mensagens angélicas é um tema extremamente importante na teologia e na escatologia adventista. E vocês vão entender por que é tão relevante, tão importante, tá bem? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui no computador. Eu não vou usar PowerPoint. Aliás, não sei se é possível, deixa eu ver. Se for possível, eu quero mostrar pelo menos uma introdução. Ah, sim, está liberado aqui, eu posso utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês uma base para a gente ter uma noção da importância das 3 mensagens angélicas para o contexto escatológico, tá bem? Então, deixa eu só abrir aqui, só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, eu espero que esteja sendo visualizado aí. Então, rapidamente, é só uma introdução rápida e depois eu vou me concentrar nos textos bíblicos, tá? Existe um sistema de verdade presente. Nesse sistema de verdade presente, nós encontramos como base para essas verdades que chamamos de verdade presente, o santuário na terra, conforme descreve Êxodo capítulo 25, verso 8. E no capítulo 8 de Daniel, verso 14, uma abordagem que ajuda a gente ter uma visão ampla do santuário celestial. Ok? No santuário terrestre, ou na terra, nós encontramos elementos doutrinários importantes, teológicos importantes, como, por exemplo, a lei e o sábado. Por que a lei? Estamos estudando durante esse trimestre sobre a aliança, e nós estamos, através desse trimestre, vendo a importância da lei dentro do contexto da aliança, e que estava presente nos ritos do santuário terrestre, como um fator preponderante ali. Nós também encontramos na teologia do santuário terrestre o ministério sacerdotal de Cristo, porque o ministério sacerdotal ali do santuário terrestre, ele tipifica um ministério sacerdotal mais amplo, maior. O que acontecia na terra era apenas sombra e de uma realidade muito maior. Nós também encontramos na ministração do santuário terrestre a crença da primeira vinda de Cristo, o elemento profético que caracteriza a primeira vinda de Cristo como Messias, o prometido. O cordeiro era uma ilustração disso. Tanto é que João, quando ele visualiza Jesus, ele vai dizer no capítulo 1, verso 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também temos na crença ali do santuário terrestre, nós temos as bases para a crença da imortalidade condicional da alma. Imortalidade condicional é o mesmo que mortalidade da alma. E como é que nós encontramos isso ali? Porque todo o significado e a tipificação daqueles rituais sugerem ou impõem a ideia de mortalidade da alma.
porque todos aguardam o momento do juízo que absolve e do juízo que condena. Depois nós temos o elemento do dom profético também dentro do conceito dos rituais do santuário terrestre, no seu elemento tipificador, né? E temos a justificação unicamente pela fé. Por que a justificação unicamente pela fé? A justificação pela fé seria uma das coisas mais importantes dentro do contexto do santuário terrestre. Por quê? Porque você observa que no santuário terrestre, o cordeiro era sacrificado no pátio, mas o seu sangue era aspergido no santo e no santíssimo. Ou seja, tudo era pelo sangue, tudo era pelo cordeiro. E mesmo no dia da expiação no santuário terrestre, novamente o bode que representava Cristo era sacrificado, o seu sangue derramado. Portanto, tudo no Antigo Testamento era pelo sangue. Tudo era através do cordeiro. Quando a gente vê o princípio do santuário, dos ritos desse santuário, presentes em todas as fases da aliança, e ao total seriam 7 fases. A primeira fase, Adão com Adão e seus descendentes. A segunda fase da aliança, Noé e seus descendentes. A terceira fase da aliança, Abraão e seus descendentes. A quarta fase da aliança seria Judá. A quinta fase da aliança seria o próprio Cristo materializando-se. A sexta fase é a igreja primitiva e a sétima fase é a igreja remanescente do tempo do fim. Então, nós diríamos que, além de serem 7 fases da aliança, são também reconhecidos como 7 remanescentes na história da igreja de Deus, desde o Éden. No primeiro remanescente, ou na primeira fase da aliança, você vê Adão, após o pecado, Deus mesmo faz o primeiro sacrifício. Depois você encontra Noé, que é o segundo descendente, o segundo remanescente, ou a segunda fase da aliança. A primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca, levanta um altar e faz o sacrifício. Depois o terceiro remanescente, ou terceira fase da aliança, Abraão e seus descendentes. E quando Deus convoca Abraão, faz um chamado a Abraão, e Abraão corresponde ao chamado, então Deus faz uma aliança com ele, e novamente o sacrifício dos animais, o sangue derramado. A quarta fase da aliança, o quarto remanescente, é a tribo de Judá. Você vê que Israel, desde quando sai do Egito, até a separação das tribos, e Judá sendo esse remanescente, e você vê o ritual do sacrifício, o sangue sendo derramado todos os dias. Tudo pelo sangue. Então vem Jesus como concretizando, materializando a quinta fase da aliança. E Jesus, ele mesmo se torna o quinto remanescente, e ao mesmo tempo, porque ele é a materialização, a realidade que se encontra com a sombra. O antítipo que se encontra com o tipo. E depois nós temos a igreja primitiva e a igreja remanescente no tempo do fim. Enfim, deu para perceber que tudo é pela graça, tudo é pelo sangue, tudo é pelo cordeiro, tudo, absolutamente tudo. Então nós vamos voltar aqui na tela. Então, dando sequência aqui, nós temos o juízo, que é presente também na teologia do santuário terrestre. Quando a gente vai para o santuário celestial, nós encontramos os mesmos elementos, como a lei e o sábado, o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo agora, não a primeira, mas a segunda vinda de Cristo, a imortalidade condicional da alma, porque os mortos estão na sepultura aguardando o dia do seu juízo para absolvição ou para a condenação. Nós encontramos o dom profético, nós encontramos também a justificação unicamente pela fé, porque é Cristo que está lá no santuário celestial, segundo o que Ellen White escreveu, levantando as suas feridas e dizendo: Pai, por este eu morri. Ele então oferece gratuitamente o seu mérito, a sua perfeição,
a sua obediência perfeita, a sua santidade no lugar da imperfeição humana. O juízo, então esses são os elementos mais essenciais e importantes que a gente encontra tanto no santuário terrestre quanto no santuário celestial. Não é? Bom, então, veja bem. Voltando aqui no sistema de verdades presentes, nós temos agora o santuário no céu, com base em Daniel 8, verso 14, e agora temos o santuário e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. E o que nós encontramos? Tanto no santuário celestial quanto nas 3 mensagens angelicais de Apocalipse, capítulo 14, no santuário celestial, a lei e o sábado, o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, a imortalidade condicional da alma, o dom profético, a justificação unicamente pela fé, o juízo. E agora, nas 3 mensagens angélicas. Nas 3 mensagens angélicas, que é o sistema de verdade presente para o tempo do fim, que antecede a segunda vinda de Cristo, o mesmo princípio, a lei e o sábado, existente, presente nas 3 mensagens angélicas, que nós vamos analisar daqui a pouco. Nós encontramos o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, porque chegada é a hora do seu juízo. Quando fala da lei e o sábado, é quando o texto diz, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, quando diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, a segunda vinda de Cristo, porque esse é o apelo central, a imortalidade condicional da alma, porque as 3 mensagens angelicais é um apelo que é feito a todos enquanto são vivos, porque depois que morrem, eles aguardam apenas o dia da recompensa, seja para a vida ou para a morte eterna. O dom profético, a justificação unicamente pela fé. Por que a justificação unicamente pela fé? Porque essa é a mensagem que inaugura as 3 mensagens angelicais. A primeira mensagem angélica, ela traz como introdução a ela a justificação pela fé, que eu vou mostrar já já. O juízo, como já foi mencionado, não é? E isso acontece no céu. Nós temos, então, o santuário, com base em Daniel 8,14. Temos o santuário, as 2.300 tardes e manhãs, e a purificação do santuário. E isso é o que encontramos na profecia de Daniel 8, verso 14. O santuário terrestre e celestial, as 2.300 tardes e manhãs, e o início desse juízo, do juízo investigativo, que é a purificação do santuário celestial. As 3 mensagens angélicas, nós encontramos a primeira mensagem, no capítulo 14, versos 6 e 7, que traz a ideia do evangelho eterno, que fala da hora do juízo, que é o pré-advento, o juízo pré-advento, hora e não juízo. A segunda mensagem angélica, do capítulo 14, verso 8, que fala da Babilônia, fala da queda da Babilônia, que seria completa, conforme é apresentado em Apocalipse 18, verso 4. Fala do vinho da fúria, que são as suas falsas doutrinas. E a terceira mensagem angélica, do verso 6 a verso 11, fala da besta, que é o papado, fala da imagem do que ela foi no passado, e ela vai retornar, ela vai voltar a ser no futuro. Fala da marca, que é um contraste do verso 9 e 12, entre o verso 9 e 12. Por que um contraste entre o verso 9 e 12? Eu vou dizer daqui a pouco. O verso 12 fala da perseverança, porque Cristo não veio em 1844, e fala dos mandamentos de Deus, e fala da fé de Jesus, em 1 João capítulo 2, verso 6. Ok? Bom, então eu vou abrir a Bíblia agora, e eu gostaria que vocês também abrissem a Bíblia, porque eu vou tentar ilustrar ou explicar com base no texto, diretamente com o texto bíblico. Ok? Apocalipse capítulo 14, verso 6. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, o verso 6. 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6 de Apocalipse. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e
as fontes das águas. Quando o texto bíblico diz assim, fala do voo do anjo e grande voz, quando fala do voo do anjo, aqui no capítulo 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu. E quando diz que tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua, e dizendo em grande voz. Então, duas palavras aqui são importantes, duas frases são importantes. Primeiro, o anjo que voa pelo meio do céu, e no verso 7, e falando, proclamando, dizendo com grande voz. Essas duas frases evidenciam a rapidez e a extensão mundial em que esta mensagem seria levada a todo mundo. A rapidez e a extensão mundial em que esta mensagem seria levada a todo o mundo. Amigos, o capítulo 14, versos 6 a 12, onde estão ali as três mensagens angelicais, essas mensagens, elas identificam o movimento remanescente no fim. Então, quando diz o voo do anjo, quando fala de toda nação, tribo, língua e povo, e grande voz, grande poder, está retratando a potencialidade, a velocidade, a extensão em que essa mensagem alcançaria o mundo. É até curioso notar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está presente em mais de 215 países no mundo todo em tão pouco tempo. Em menos de 200 anos de existência. Ela já alcançou quase todos os países do mundo. Embora falte ainda pregar para muita gente, mas ela já está presente em mais de 215 países no mundo. A expressão evangelho eterno, além da plenitude da Bíblia, representa também a boa notícia de que Jesus nos salva do pecado e nos restaura a comunhão com Deus. Então, esse evangelho eterno, além de retratar a plenitude da Escritura, a plenitude da palavra, a plenitude da Escritura, representa também a maravilhosa notícia de que Cristo, ele nos salva do pecado e nos restaura a comunhão com Deus. A palavra anjo, você já deve saber que a palavra anjo representa o povo de Deus que proclama a verdade ao mundo. Inclusive, quando o texto diz assim, quando João fala assim, vi o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar, essa palavra proclamar, pregar, evangelixo, no grego, é a mesma palavra utilizada para o plantio de uma semente no campo. Então, é João dizendo que o evangelho, que é uma semente, está sendo plantada no solo do coração das pessoas. Plantado. Então, João, ele vê uma igreja ativa. Ele não vê uma igreja mórbida, inativa, parada. Ele vê uma igreja viva, ativa, e não uma igreja sem vida. Então, se a igreja adventista que você frequenta não é uma igreja missionária, não é uma igreja viva do ponto de vista evangelístico, então eu tenho a impressão que talvez João não tenha visto esta igreja. Não, pastor, mas ela tem a placa da igreja, mesmo assim. Se ela não é uma igreja ativa, ela não pode ser a igreja que João viu aqui, contemplou no verso 6. Não, pastor, mas ela crê nas 28 crenças adventista, faz parte da associação. Não importa. Do ponto de vista espiritual, me parece que ela não é a igreja que João viu no capítulo 14, verso 6, porque a igreja que João viu é uma igreja viva, é uma igreja ativa, é uma igreja que proclama o evangelho, é uma igreja que planta a semente da palavra no coração das pessoas. Eu disse a vocês que a justificação pela fé é a mensagem que inaugura as três mensagens angélicas. E é de fato. Quando diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. O que é o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho, conforme descreve Romanos capítulo 1, versos 16 e 17,
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e de fé em fé. Paulo está retratando ali, então, o poder salvífico que está fora da humanidade e que é plenamente encontrado em Cristo, no sangue do Cordeiro. Então, a mensagem da justificação pela fé, e unicamente pela fé, na graça de Cristo, é a mensagem que inaugura, que abre as 3 mensagens angelicais. E eu posso garantir a vocês, e não dá para explicar isso agora, porque senão eu mudaria o tema, mudaria o foco, mas eu posso garantir a vocês que nenhuma igreja nesse planeta Terra ensina uma mensagem de justificação pela fé mais pura do que esta igreja. Ninguém ensina a justificação pela fé nesse planeta Terra de maneira mais pura do que esta igreja. Agora, como, por quê? Não dá para explicar isso agora, né? Bom, continuando aqui, a expressão temer a Deus do grego phobel, significa reverenciar. E essa palavra, temer, é utilizado no caso de expressar o sentido de aproximação de Deus com reverência. Você se colocar na presença de Deus, porém com reverência, com respeito, com entrega, com plena e absoluta lealdade a Deus. É nesse sentido. Então, temer a Deus tem um significado muito mais profundo lá no grego. E tem a ver com o tipo de reverência que é fruto do respeito, fruto da entrega plena, fruto da lealdade, fruto da submissão a Deus. Submissão a Deus. É interessante essa palavra grega, phobel, aqui, que usada para expressar a ideia de temer a Deus. Sabe por que é interessante? Porque nós vivemos num tempo, hoje, numa geração questionadora. Nós estamos vivendo num tempo onde a rebelião de Coreia ela se massificou no cristianismo atual. Porque a gente vê cristãos querendo viver o cristianismo do jeito dele, não do jeito que Deus orientou e ensinou. Estamos vendo cristãos defendendo conceitos bíblicos diferentes daquilo que está registrado na Escritura. Tem gente que pega a Bíblia para defender o aborto. Tem gente que pega a Bíblia para defender a poligamia. Tem cristão que usa a Bíblia para defender sexo antes do casamento. Tem gente que pega a Bíblia para defender, pasme, a legalização da pedofilia. Tem gente que pega a Bíblia, para defender aquilo que Deus nunca defendeu. Então estamos vivendo uma geração terrível, diferente e completamente cega com as suas ambições e desejos pessoais, e com isso tentam fazer com que a Bíblia seja conivente com as suas práticas. Então a palavra temer a Deus, ela é um contraponto a esse tipo de cristianismo que está se criando e se projetando hoje no mundo. A expressão hora do juízo nos arremete ao tribunal descrito em Daniel capítulo 7, verso 9 em diante. E representa o julgamento divino que precede o segundo advento de Cristo, que é o juiz investigativo. Agora, deixa eu só fazer uma observação muito importante sobre esse conceito do juiz investigativo. Há muita gente, muito adventista que acha que esse juiz investigativo é para condenar também. Não, não é não. O juiz investigativo, na verdade, ele existe para absolver aqueles que têm o nome no livro da vida. Por isso que Pedro vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Veja, o juízo começa pela casa. De quem? De Deus. O juiz investigativo só tem direito a esse julgamento quem está salvo em Cristo. Então Jesus, ele se apresenta no tribunal do céu, lá no santuário celestial, como nosso advogado. O advogado é para defender. É o promotor que acusa. Jesus se levanta como advogado para defender, para absolver. Ellen White, falando sobre isso, lá no Grande Conflito,
ela vai dizer que Jesus está no céu mostrando as suas feridas e dizendo ao Pai, por este eu morri. E então seus pecados são apagados, e esses pecados serão apagados no tempo do refrigério, a partir do tempo do refrigério. Quando a porta da graça se fechar, os pecados do povo de Deus já terão sido apagados. Isso está no livro Grande Conflito. Porque Jesus os absolve no tribunal do céu. Os ímpios, ou seja, aqueles que não têm o nome no livro da vida, eles não têm direito a esse tribunal de defesa. Porque já estão condenados. Gente, quem não tem o nome no livro da vida não vai ter tribunal para julgar. Ele já está condenado. Se ele está condenado, não tem tribunal de defesa para ele, a não ser que o seu nome passe para o livro da vida. E a expressão dá-lhe glória está em íntima relação com 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, capítulo 10, verso 31, capítulo 3, verso 16 e 17, Apocalipse 18, verso 1 e João capítulo 1, verso 14. E essa expressão traça um paralelo com hábitos ou estilo de vida que contemple a conservação do corpo e da mente. E, além do mais, a renovação do caráter, a semelhança do caráter divino. E quando eu digo a semelhança do caráter divino, não estou falando de perfeccionismo. Eu estou falando daquilo que é mais essencial no caráter de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus lá no Éden. Mas o pecado desfigurou o caráter de Deus no homem. E agora, através da ação do Espírito Santo, Deus pretende resgatar em nós essa imagem e semelhança. E qual é o caráter de Deus? Que Deus deseja restaurar em nós? A Escritura revela que, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Então, ter de volta o caráter de Deus é aprender a amar como Deus ama. Pastor, tem mais alguma coisa na Bíblia que evidencia isso? Tem. Você se lembra quando Moisés falou assim, Senhor, mostra-me a tua glória? Deus disse para Moisés, eu não posso mostrar a minha glória para você, porque senão você é consumido. Então, Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, você entra na fenda, no buraco, na fenda, na rocha, fica de costa, eu vou passar atrás de você, você vai ver apenas a pálida sombra da minha glória, na rocha. E Deus então passa atrás de Moisés, e Moisés vê apenas a pálida sombra da glória de Deus, lá refletida na rocha escura, no buraco, na fenda. E Moisés desce ali com o rosto iluminado. Sabe que glória é essa que iluminou o rosto de Moisés? O próprio contexto ali de Êxodo diz que é a bondade de Deus e que pode ser traduzido como o amor de Deus. A glória de Deus é o seu amor. O caráter de Deus é o seu amor. E olha, observe, no capítulo 18 de Apocalipse, verso 1, diz que João viu a terra toda sendo iluminada com a sua glória. Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros, página 499, ela responde, alguém pergunta sobre o que é a glória de Deus, e ela responde, a glória de Deus é o seu caráter. E o caráter de Deus é o quê? É o amor. É o amor. Mas não é esse amor barato, vazio, liberal que existe no mundo, não. Tem nada a ver. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor do mundo. O amor egoísta, egocêntrico, o amor ambicioso, o amor que não suporta provas e aprova qualquer coisa em prol de um suposto amor. O amor de Deus não tem nada a ver com isso. Tem nada, absolutamente nada a ver com isto. Bom, depois diz, adorar é aquele que fez. A expressão adorar é aquele que fez destina-se a conduzir-nos de volta à comunhão com o Criador e ressaltar o valor do sábado e ressaltar o valor dos mandamentos para essa era, para a era presente, conforme descreve Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, e o capítulo 31, verso 15 a 17, de Êxodo. Então, destina-se a conduzir-nos de volta
para nos trazer de volta a comunhão com o Criador. E essa mensagem é um antagonismo forte ao tipo de filosofia que tem se criado em nossos dias, que é a filosofia evolucionista, que tem muito cristão abraçando por aí. Então, adorar aquele que fez destina-se a nos conduzir de volta à comunhão com o Criador e compreender que nós somos frutos do seu poder e que somos a imagem e semelhança dele. Porque o sábado, quando entra nessa declaração, o sábado, quando entra nesse discurso de João, é para mostrar também, que nós somos frutos do amor e do poder de Deus. E que o sábado é o nosso aniversário semanal. O nosso aniversário semanal. Então, o tema central da primeira mensagem angelical, assim como em toda a Bíblia, é o conflito da adoração e o contraste entre o verdadeiro e o falso. Porque na primeira mensagem apresenta a mensagem verdadeira de Deus. A primeira mensagem angelical apresenta a verdade que é presente, a verdade presente do tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Agora, a segunda mensagem angelical, por exemplo, na segunda mensagem fala da Babilônia. O termo Babilônia é empregado na Bíblia para designar as várias formas de religião falsas e apóstatas. E hoje nós estamos vendo uma religião cristã cada vez mais paganizada, apostatada, degenerada, decaída. Então o termo Babilônia representa toda essa bagunça bíblica, bagunça teológica que se tornou o cristianismo. Então, o nome Babilônia é símbolo de todas as organizações religiosas existentes até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Babilônia, além da crença da imortalidade da alma, nos últimos dias será composta e envolvida numa tríplice união entre o papado, o protestantismo apostatado e o espiritualismo moderno, com o objetivo de fundamentar religiosamente e politicamente o que nós chamamos de sinal da besta, na mão ou na fronte. E eu quero falar depois um pouquinho sobre isso, porque existe um grupo de pessoas aí, inclusive adventistas, dizendo que a lei dominical está condicionada ao passado de Ellen White, não ao nosso tempo presente, não ao futuro escatológico. A expressão caiu, representa sua queda, que é promovida pela proclamação da verdade, especialmente com a primeira mensagem angelical. Especialmente. O sinal da besta que aparece agora na terceira mensagem, essa expressão sinal da besta, ou marca da besta, é proclamada como uma série de advertências. Uma série de advertências, especialmente para aqueles que aceitarem o sinal da besta, em lugar do sinal de Deus, da marca de Deus. Os adventistas do sétimo dia entendem, já há mais de 100 anos entendem, que o sinal de Deus, como descrito em Ezequiel capítulo 20, verso 12 até o verso 20, deve ser representado pelo quarto mandamento, pelo sábado. Porque está lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, está lá. Está escrito, não é isso, não é invenção de adventista. Não é invenção de gente que não conhece a Bíblia. Está em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. O sinal de Deus é o sábado. Então, o sinal da besta deve, portanto, seguir uma identificação semelhante para estabelecer uma contrafação. Como assim uma contrafação? Se o sinal de Deus é um dia da semana, então o sinal da besta também tem que ser um dia da semana, porque está lidando com contrafação. Se o sinal de Deus é o último dia da semana, então o sinal da besta deve ser o primeiro dia da semana, porque se trata de uma contrafação. Nesse caso, amigos, o domingo se encaixaria perfeitamente, uma vez que for introduzido pela decadente igreja e pelo Estado romano no tempo de Constantino e mais tarde abraçado pelos protestantes. Inclusive, a aberta admissão da igreja romana como instituição, a admissão dessa igreja, quando ela admite que ela é responsável pela mudança do sábado para o domingo, como dia de guarda, claramente está indicando o espírito de apostasia desta organização. Por ela mesma admitir que foi ela que mudou
o sábado para o domingo, essa admissão claramente indica o espírito de apostasia. Que não apenas ela, mas todas que seguiram essas pegadas são autenticamente descritas como Babilônia. Amigos, algo que é importante. Eu vou ler aqui, abrir minha Bíblia aqui de novo. A terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então veja, observe o que eu vou dizer, por favor. Tem pessoas por aí dizendo que a lei dominical está condicionada ao tempo de Ellen White, no passado. É como se fosse uma profecia condicional. Não se cumpriu, ficou passado, acabou, não existe mais. Se isso fosse verdade, então nós poderíamos agora pegar as 3 mensagens angelicais e jogar no lixo. Rasgar da sua Bíblia, porque elas também estariam condicionadas ao passado. Por quê? Porque na própria mensagem angelical fala do sinal da besta. Fala da advertência divina àqueles que aceitam o sinal da besta. E é curioso notar que a primeira mensagem fala do sinal de Deus. Adorar é aquele que fez, retratando o sábado, lá de Êxodo capítulo 20. E agora a primeira mensagem enaltece o sábado, traz à tona, nessa crise de adoração, traz à tona a ideia do sábado como sendo o dia do Senhor, o verdadeiro e genuíno dia do Senhor. E agora, na terceira mensagem, o profeta traz a contrafação da primeira mensagem. A terceira mensagem angélica é a contrafação da primeira mensagem. A primeira mensagem angelical fala de adorar a Deus, fala do dia de adoração, quando expressa adorar é aquele que fez o céu, a terra, a mesma descrição de Êxodo 20, capítulo 20, verso 8 a 11. E agora, na terceira mensagem, há uma advertência para quem faz diferente do que apela à primeira mensagem. Aqueles que rejeitam o sinal de Deus apresentado na primeira mensagem para aceitar o sinal da besta, que está descrito na terceira mensagem, são os que recebem o vinho da fúria de Deus, ou o vinho da cólera de Deus. A cólera de Deus, a ira de Deus sobre eles. Então, se a marca da besta, o sinal da besta aparece na terceira mensagem angelical, significa que ela não é condicional. Porque se ela fosse condicional, as 3 mensagens angélicas cairiam por terra. E, consequentemente, a identidade do adventismo também cairia por terra. Quando você destrói as mensagens angelicais, condicionando elas ao passado, você leva junto a igreja que ela representa, o que elas representam. Para finalizar, amigos, o versículo 12 traz esse contraponto. Quando você lê ali no versículo 12 do capítulo 14, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você vê o contraste. Do verso 9 ao verso 11, fala daqueles que adoram o sinal da besta e recebem a ira de Deus. Mas o verso 12 é o contraponto, é o contraste daqueles que recebem a ira de Deus. Os que guardam o sinal da besta, ou seja, que transgridem a lei de Deus, recebem a ira de Deus. Mas os que perseveram em serem leais a Deus, guardando seus mandamentos, esses são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então João ele faz um contraste, que os que guardam os mandamentos de Deus não são os que recebem o sinal da besta, e os que recebem o sinal da besta não são os que guardam os mandamentos de Deus. Claramente mostrando, indicando, ensinando que no final dos tempos haverá uma batalha, uma guerra entre os que guardam e os que não guardam os mandamentos de Deus. Entre os que são leais a Deus e entre os que não são leais a Deus. Entre os que adoram a Deus, como aquele que fez o céu, a terra, etc., contra aqueles que guardam o sinal da besta, a marca da besta. É uma guerra entre aqueles que adoram o Criador e aqueles que adoram a criatura. A criatura. Bom, como observado, as 3 mensagens angélicas
parecem apresentar determinadas verdades que, até certo ponto, se tornariam uma disparidade filosófica, teológica e ontológica para o mundo, diante de conceitos e ideologias que compõem ou comporão o cenário religioso em pleno tempo do fim. Amigos, os resultados mais significativos indicam, pontuam que o estilo de vida, a conservação do corpo, a conservação da mente, o juízo de Deus, a salvação mediante o evangelho eterno, a queda de Babilônia, a adoração ao Criador através da observância do sábado bíblico e a condenação da besta e dos que escolheram o seu sinal, como algumas das mensagens proclamadas no tempo do fim, revelam o último convite de Deus antes de sua decisiva intervenção da segunda vinda de Cristo. E eu termino dizendo que as três mensagens angélicas, elas revelam a verdade mais essencial e presente do tempo do fim. E existe um movimento, existe uma igreja, na última fase da aliança de Deus, que está proclamando essa mensagem em todos os cantos dessa terra, com grande voz e grande poder. Para finalizar, a primeira mensagem foi proclamada com grande voz, com grande poder. A segunda não foi proclamada com grande voz, com grande poder. E a terceira mensagem foi proclamada com grande voz e grande poder. Então, a segunda mensagem angelical foi apresentada, porém sem poder. É por isso que, no capítulo 18, ela aparece novamente. No capítulo 18, verso 1 até o 4, a segunda mensagem ela é proclamada novamente, só que agora com o poder da chuva serôdia. Com o poder da unção do Espírito, a porção dobrada do Espírito Santo. E agora Deus, através do seu poder, através do derramamento da chuva serôdia, o seu povo que permanecerá em pé, eles é quem proclamarão, pelo poder do Espírito, o alto clamor, a finalização da proclamação do Evangelho pelo poder e a graça de Deus, usando homens e mulheres que estiverem em pé naquele grande dia. Então, que Deus te abençoe. Eu espero que essa síntese, esse resumo sobre as três mensagens angelicais possam ter aguçado a sua percepção, ainda mais do tempo em que nós estamos vivendo. Um grande abraço. Obrigado. Acho que seria bom fazer uma oração agora, né? Por favor, feche os olhos. Pai querido, obrigado por este ensinamento. Obrigado por esta mensagem tão importante, tão solene, tão significativa. Obrigado, Senhor, por revelar isso a nós através da tua palavra e de nos dar essa interpretação através dos teus servos, os profetas. Obrigado, Pai querido. Perdoa-nos por conta das nossas falhas, guia a nossa vida, escreva a nossa história e conduza seguramente a tua igreja que tem sido atacada e bombardeada por gente de dentro e por gente de fora dela. Cuida, Senhor, do teu povo. Cuida, Senhor, do teu evangelho. Cuida, Senhor, da tua igreja. É o que suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.